Oi, gente. Então, hoje é a aula de STL e algoritmos gulosos. A gente vai começar falando de algoritmos gulosos. Alguém já ouviu falar o que é um algoritmo guloso? Você? Tá. O que é um algoritmo guloso? Geralmente você quer otimizar alguma função, dado um problema, certo? E o algoritmo guloso ele vai fazer sempre a melhor escolha localmente, achando que isso vai otimizar globalmente, correto? Vamos dar um exemplo de problemas em que o guloso funciona e que o guloso não funciona. Se você tem, sei lá, você quer trocar R$73, como é que vocês fariam isso? Usando reais. Como seria um algoritmo para fazer isso? Usando o menor número de notas. E a gente tem nota de 1, de 2, de 5, de 10, de 20, 50 e 100. Do maior que é menor ou igual, né? Então a gente vai lá, tira 50. Depois o maior que cabe é 20. Sobrou 3. Sobrou 1. Então a gente usou 1, 2, 3, 4. 4 notas. Isso dá certo na maioria dos sistemas monetários que existem. E só por curiosidade, isso dá certo quando o conjunto de moedas ele é chamado canônico. Vocês não precisam saber isso, mas por exemplo, se o conjunto de moedas for 1, 3, 4, o guloso não dá certo. Por exemplo, para trocar 6, se você usar o guloso, você vai tirar o 4, aí vai sobrar 2, e aí você vai ter que usar 2 notas de 1, correto? E aí, claramente, você pode usar 2 de 3, que é melhor do que usar 3 moedas separadas aqui. Então tá. O problema da né, que chama, ele serve, o guloso funciona para sistemas de moeda canônicos. Mas isso não vem ao caso. Agora, um problema em que o guloso não funciona. Imagina que você tem, sei lá, R$100, você está num programa de TV, e aí você pode... Tem alguns itens para você... De lá, tem R$10. Um item de valor 4 e um item de valor 6. O valor dos itens que você pegou durante o seu tempo, né? Para pegar de graça os itens. Se você começar a pegar do maior para o menor, você vai pegar o 7 e agora não dá para pegar mais nenhum, certo? Mas se você pegasse o 4 e o 6, o valor total ia ser 10, que é melhor do que o 7. Então, para esse problema, o guloso não funciona. Mas a gente quer de 10 litros, e aí você tem uma de 1 litro, uma de 2, uma de 6, uma de 7, e você quer encher o maior número possível de garrafas. Nesse problema, eu acho que é claro ver que se você começar a encher da menor para maior, você vai maximizar o número de garrafas que você enche, certo? Faz sentido? Tá. Problema guloso não tem muito... Não tem uma receita de bolo, sabe? Vocês vão, conforme vocês vão vendo problemas e resolvendo eles, vocês vão ter vocês vão ter a capacidade de olhar para o problema e pensar, ah, será que guloso funciona? Aí vocês vão tentar pensar no algoritmo. Deixa eu ver. Para achar qual é o algoritmo guloso que vai funcionar para o problema. Vamos pensar esse problema aqui. Ó. Você tem N tarefas para você fazer e aí uma lista de cada tarefa e uma lista de o tempo que você demora para resolver cada tarefa. E aí o custo que você vai ter resolvendo os N
se você resolver, por exemplo, resolve o 1, o 2 e o 3, o custo que você vai ter vai ser o peso do 1, deixa eu escrever maior porque o peso do 1 vezes o tempo do 1, depois o peso do 2 vezes o tempo do 1 mais o tempo do 2, mais o peso do 3 vezes o tempo do 1 mais o tempo do 2 mais o tempo do 3. Então esse peso é uma prioridade, da forma que se uma tarefa tem um peso muito grande, você quer completar ela o mais cedo possível. Porque, né, se ele está muito grande aqui, você está multiplicando pela soma do tempo de todas as tarefas que você fez antes dela. Então, analisando isso, já dá para ver que você quer tentar deixar as tarefas com peso maior no início. Correto? Você quer minimizar isso daqui. Faz sentido? Mas tá. E deixando as tarefas maiores no início, e o tempo? Como é que a gente vai fazer com isso? Então, uma técnica, uma ideia, sei lá, para problema de algoritmo guloso, para você tentar achar a ordem que você tem que ordenar eles, é analisar caso pequeno. Então vamos supor que eu tenho dois itens só, 1 e 2, e aí eu quero saber quando que é melhor o 1 ficar na frente do 2. Se o 1 ficar na frente do 2, o custo vai ser W1 vezes T1 mais W2 vezes T1 mais T2. Se o 2 ficar na frente, vai ser W2 vezes T2 mais W1 vezes T1 mais T2. Correto? Agora, quando que um vai ser menor que o outro, né? Vou fazer uma inequação aqui. Vou só aritmética aqui. Organizar isso. W1, T1, menos T1, menos T2, menor que W2, T2, menos T1, em evidência e aqui some, vai ficar menos W1 vezes T2 menor que menos W2 vezes T1, multiplica por menos 1, vai ficar W1 vezes T2 maior que W2 vezes T1. E agora, para deixar tudo com 1 de um lado e tudo com 2 do outro, sobre T1 maior que W2 sobre T2. Tá. O que isso aqui está dizendo pra gente? Dá pra gente analisar, por exemplo, se duas tarefas têm o mesmo tempo, eu vou fazer a tarefa 1 antes da tarefa 2, se o peso da tarefa 1 for maior que o peso da tarefa 2. Isso era o que a gente já tinha analisado antes, certo? Tarefas com peso maior devem ficar na frente. Agora, se o tempo das duas tarefas são iguais, eu vou fazer, se o peso das duas tarefas são iguais, tá inversamente aqui, né? Tá 1 sobre o tempo. Então, eu vou fazer a tarefa 1 primeiro se o tempo dela for maior. Esse peso. Buguei. Se o tempo for menor, né? Porque se o tempo for menor, esse aqui vai ficar maior do que isso. E aí eu vou fazer a tarefa 1 antes da tarefa 2. Ok? Tá dando para entender? Tá. E isso aqui já é a solução do problema. Você vai ordenar as suas N tarefas por WI sobre TI. E qual é o argumento de que isso vai ser a solução ótima? Imagina que você tem uma solução ótima que não está ordenada por WI sobre TI decrescente. Tá? Se ela não está ordenada por WI sobre TI decrescente, então vai ter uma posição I e uma posição I mais 1, que o WI mais 1 sobre TI mais 1 é maior do que o WI sobre TI. Certo? E pela conta que a gente fez aqui, se a gente trocar os dois,
a gente vai diminuir o custo total. Então, sempre, se não está ordenado, vai existir um I mais 1 que tá crescente, o WI sobre TI, e se a gente trocar, a gente melhora a solução. Então, você faz isso até ficar ordenado, e aí você achou a solução ótima. Faz sentido? Bonito? Feio? Está. Acho que é isso de grid. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá. Agora para isso. Porque a gente fez a conta aqui de quando é melhor colocar um na frente do 2 e a gente chegou à conclusão que é melhor colocar um na frente do 2 quando o W1 sobre T1 é maior. Então você ordena decrescentemente por WI sobre TI. Agora STL. Alguém já ouviu falar da STL? Já usou a STL? Já usaram Vector? Já usaram Deck? Não? Nunca? Tá bom, nice. Tá, o que é a STL? A STL significa Standard Template Library, e eu tô sem internet, por algum motivo. Problemas técnicos. Aí, foi. A STL significa Standard Template, basicamente de 3 coisas. Tem containers, tem algoritmos e tem bibliotecas de utilidade geral. Tá. Eu vou mostrar para vocês e também ensinar vocês a usar a coisa mais importante de uma linguagem, que é a referência. Então, sempre que eu quero usar um vector, mas eu não sei o que Alô, alô. Foi? Tá. Então, beleza. Sempre vocês tiverem dúvida de como que usa esse container da STL, pesquisa CVP Reference Vector. E se a internet ajudar-nos, eu vou mostrar para vocês o que tem lá. Mas tá. Vamos começar com, sei lá, alguns containers. Tá. O que é um vector? Um vector é simplesmente uma array normal, que vocês já viram, só que a STL ela cuida de alocar a memória, de crescer essa array conforme você precisa, de também ela faz tudo para você. Então, como que a gente define um vector? Você escreve o tipo dele e o nome, tá? Aí agora, por que tem esse menor e maior aqui no meio? Como eu disse, STL significa Standard Template Library. Em C++ tem esse conceito de template, que é simplesmente um tipo genérico. Então, se eu estou fazendo uma função que faz A mais B, só que eu não quero fazer só para inteiro. Eu quero que se eu quero jogar um double, um float, um long, ela funciona. Então, você usa um template, que aí você vai, em vez de escrever int x, você vai escrever, sei lá, tx, ty, e aí vai retornar x mais y. Vou até mostrar isso para vocês, porque é legal. Mas você faz uma coisa assim,
E aí... Faz sentido? O que está acontecendo aí? Acho que eu vou ficar sentado agora. Tá dando? Deu? Tá. Esse menor maior é como você fala qual é o tipo, esse type name t que eu coloquei lá na função, você passa esse tipo usando o menor maior, tá? Então se eu quero fazer um vetor de inteiros, dentro do menor maior eu coloco o int, ok? Então agora eu tenho um vetor de inteiros. E o que dá para fazer com isso? A internet funcionou, então tá. Dá para inserir elementos, por exemplo, então você vai lá, v.pushback e o elemento, agora está lá dentro. Dá para você acessar. Vocês já viram isso aqui? Já? Tá. Dá para você pegar o primeiro, dá para você... Vamos inserir mais elementos aqui. Dá para você pegar o último. Dá para você fazer muitas coisas. Vamos... Dá para ver o terminal? Tá? Aí. O primeiro foi o 2, o último é o 3. Tranquilo. E, para vocês verem tudo que dá para você fazer com vector, aquilo que eu falei, pesquisa cpp reference, nome da coisa, e vai ter todos os métodos que a classe aceita. O operator colchete aí, como isso é um array por trás, dá para você fazer v de 1, por exemplo, da mesma forma que arrays, certo? Dá para você pegar o tamanho com size, dá para você perguntar se está vazio com empty, dá para você limpar tudo com ponto clear, dá para você tirar o último com popback, dá para fazer muita coisa. Está. Próximo container, deck. E só mostrar aqui, ó, como eu disse que funciona para todo tipo, se eu quiser colocar uma... Ah, eu não quero fazer isso, peraí. Tá. Dá pra você fazer um vector de string também, normalmente. Você vai lá, pushback, oi, e aí imprime p de 0. Funciona normalmente. Ok? Tá. Próximo container que eu vou mostrar é o deck. O que o deck faz? Deck significa double-ended queue, ou seja, uma fila que dá para você dar push front e push back, certo? E tem coisas mais legais ainda no deck de C++. Então, da mesma forma, você faz deck, coloca o tipo aí, agora eu vou fazer um deck de double, e aí você pode dar push front, d.push front, e agora eu vou dar um push back. Então vai ficar como? 1, 2, 3. 2, 1, 3, certo? Cadê esse espaço? Certo? E vocês estão vendo que eu tô fazendo isso aqui, né? Eu tô usando o operador colchete no deck. O que isso diz pra gente? Isso não é uma lista ligada. A implementação de deck em C++ não usa lista ligada, porque numa lista não dá pra você, me dá o segundo elemento da lista em tempo constante. Não dá pra você fazer isso, certo? Você tem que ir do primeiro até o segundo elemento. Se tiver n elementos, você vai gastar O de n de tempo. Mas o deck faz umas coisas loucas aí e dá pra você acessar o iésimo elemento em tempo constante, inserir no início, inserir no fim.
loucura, loucura total. Mas tá. O deck é muito útil também para maratona, por isso que eu estou mostrando para vocês. Tá. Próximo container. Como não podia deixar de ter, existe stack e existe fila também na STL, certo? O que você faz com uma stack? Você dá push nela e você pode acessar o elemento no topo. Então esse aqui vai imprimir 2. Você pode tirar o elemento do topo com pop. E agora STTop é para imprimir 1. Dois, 1. E a fila é a stack invertida, né? First in, first out. Dá pra você dar push. E dá pra você acessar o elemento da frente. Ou seja, o primeiro que foi inserido. E também dá pra você tirar ele com pop. Certo? O inverso da stack. Diga. Oi? O deck tem pop back e pop front. Assim como push front, push back, tem os pops. De usar o quê? Então, a fila e a stack, elas estão contidas no deck, né? Só que o deck é mais lento. Tudo isso que eu tô, assim, a complexidade é o de 1, só que né, nem tudo é complexidade assintótica em programação, a constante do deck é maior. Isso vale para todos os containers que eu estou mostrando para vocês da STL. Se você tem um programa lá, que tipo, a complexidade é para passar, você acha que é para passar, e você está usando muito vector, muito deck, muita fila, isso pode ser a causa do seu time limit. Então, você parar de usar a STL e usar uns vetorzão no global e simular uma fila, uma stack na mão, vai deixar seu código mais rápido. Diversas vezes eu tirei todo o deck, toda a fila que eu tinha no meu código, troquei para vetorzão e passou. Tá? Então, tenham sempre isso em mente. Mesmo a complexidade assintótica dos containers da STL sendo boa, sendo uma complexidade boa, né, a constante deles é maior. Então isso pode ser uma otimização se seu problema está dando TL. No geral não, mas pode ser. Tá. Stack fila já foi. E agora vamos para fila de prioridade. O que é uma fila de prioridade? É uma fila em que você vai dando push nos seus elementos e aí você pede, me dá o elemento com a maior prioridade. E ele vai te dar esse elemento. A complexidade de pegar o elemento com a maior complexidade é constante. Para inserir um elemento é log de n, sendo n o número de elementos. E para tirar o maior elemento também é log de n. Mas você só faz isso com uma fila de prioridade. Você insere elementos, você pergunta qual é a maior prioridade lá dentro, e você tira o elemento de maior prioridade. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Fazer uma fila de prioridade de inteiros. Vou dar push em 5, vou dar push em 2, vou dar push em 15. Para você pegar o maior, você chama top. E aqui vai imprimir 15. Vou tirar. Agora é para imprimir 5. E agora é para imprimir 2. Certo? Não. Tudo que eu estou mostrando aqui de container da STL é só você mudar o tipo aqui entre os... De char é a mesma coisa de inteiro, por exemplo. É o número na tabela ASCII, certo? Como é que ele sabe isso para qualquer coisa que você colocar lá?
ele não vai saber para qualquer coisa que você colocar lá. Se você colocar os tipos que já estão na STL, tipo string, outro vector, vai dar certo. Mas se você tem criar um tipo customizado, tipo cush, sei lá, você tem que definir um operator menor, desse jeito aí, tá? Mas aí a sintaxe disso, depois você pode falar comigo, pesquisa. Tá. Uma coisa muito útil quando você tá fazendo uma fila de prioridade se eu não quero tirar o maior elemento, eu quero tirar sempre o menor elemento. Alguma ideia? Você não vale. Oi? Não? Decepção. Alguma ideia? Oi? Colocar negativo, né? Se você multiplica todos os seus números por menos 1, a ordem deles vai inverter, certo? A ordem relativa deles. Então, você insere negativo e na hora que você for tirar, você tem que desfazer a transformação que você fez. Então, coloca o menos aí e aí ele vai tirar do maior para o menor, do menor para o maior. Essa é uma das maneiras. Eu estou explicando isso porque isso vai ser útil em outra coisa que eu vou falar mais na frente, mas a fila de prioridade deixa você trocar isso de uma maneira mais simples, talvez, não sei. Só deixar aqui. Se você quiser fazer do menor para o maior, sempre que vocês tiverem dúvida no que um container deixa você fazer ou não, cpp reference. Enquanto carrega aí, eu já vou dar spoiler. Esse menor maior, ele não serve só para você passar o tipo que está lá dentro. Ele serve para você fazer outras coisas também. No geral, você não vai precisar mexer com isso. Então, só aprende como que, sei lá, como que inverte. Primeiro tipo, segundo o container que ele vai usar para manter esses tipos, e terceiro, o comparador. Por padrão, quando você escreve só priority kill int, vai ser assim. Os outros dois parâmetros estão subentendidos, certo? Então ele está salvando os seus inteiros num vetor de inteiros e está comparando com less. Se você quiser inverter, você inverte o comparador, certo? Então agora, em vez de ele comparar, esse é menor do que esse, ele vai falar, esse é maior do que esse. Em vez de ficar o maior na frente, vai ficar o menor. Ok? Faz sentido? Mas tá. O segundo é onde ele está colocando. Porque, tipo, a priority kill na STL, ela só encapsula outro container. Se você quiser fazer uma priority kill que está usando array, que é mais rápido do que vector, você vai e passa aqui array de int, você tem que passar o tamanho dela também, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então você pode mudar o container que ela está salvando os itens. Por baixo disso é uma heap. Vocês vão aprender o que é uma heap ainda. Tá. Eu acho. Agora a gente vai falar de uma coisa da STL que é meio confuso, meio complicado, mas é muito importante. Que é iteradores. Não sei se vocês perceberam quando eu tinha entrado aqui, mas tem uns métodos que eu não falei, que tá justamente aqui dentro de iteradores. Não. Aí. Begin, ser begin, end, ser end. O que isso faz, né? Retorna o iterador para o início. Retorna o iterador para o final. Tá, o que é um iterador? Vou contar para vocês. Se você tem um vector lá, e aí, se você chamar... tá. Eu vou escrever esse alto aqui, já explico.
Se a gente chamar v.begin, se eu tentar imprimir isso aqui, não vai dar muito certo. Ai, compilei o menino errado. Não deu muito certo. Você não pode imprimir um iterador. Mas um iterador é tipo uma abstração de ponteiros. Ponteiros vocês já viram, né? Toda array que você faz lá no global é um ponteiro. Então, se ele funciona como um ponteiro, eu posso dereferenciar esse ponteiro, colocando um asterisco aí. Não, de novo imprimiu errado. Tá, imprimiu o primeiro elemento. Faz sentido, né? O iterador para o início vai imprimir o primeiro. Então agora se eu colocar um v.end aqui, o que vai acontecer? Algum chute? Imprimiu o último? Sempre que vocês brincarem com iteradores na STL, o extremo da direita está excluso. Então, quando você passa v.begin, ele é o iterador para o primeiro, está incluso, e v.end vai ser o iterador que seria o primeiro após o último, tá? Por quê? Porque eu não sei. Mas tá. O que mais dá para fazer com o iterador? Dá para você incrementar ele. Então, se eu comecei com o begin, eu incrementei ele, vai ser o segundo elemento. Dá para você não só pular de 1 em 1, você pode, vamos pular 2. Então agora vai imprimir o 8. Faz sentido? Faz sentido? Tá. E por que eu tô falando disso? Porque eu sou bobo. Não. Lembra que eu tinha falado que a STL ela é composta por containers, por algoritmos e por utilidades? Todo algoritmo da STL, ele vai funcionar na base de iteradores. Por quê? Os algoritmos da STL é para funcionar com todos os containers da STL. E como vocês viram, a interface desses containers não é a mesma. Num vector eu dou push back, numa fila eu dou push. Só que eu quero um algoritmo que funciona para os dois. Então o iterador é essa abstração em cima do seu container que os algoritmos da STL entendem e permite que o algoritmo seja genérico, ou seja, funciona para qualquer um dos containers. Então, vamos voltar para container. Agora eu vou falar de set. O que é um set? É um conjunto. Ou seja, assim como conjunto na matemática não vai ter repetições. Você define do mesmo jeito que as outras coisas da STL e você insere com insert. Então, insert 1, s.insert. E se eu inserir um 1 de novo, vocês vão ver que não vai imprimir o 1 duas vezes. E agora, eu expliquei iterador antes de set, porque para você andar pelos elementos de um set, não dá para você fazer, qual é o segundo elemento, com colchetes. Porque por trás um set é uma árvore. Né? Mas tá. Então, como é que você itera pelos elementos de um set? Você pega o iterador para o início, e agora, enquanto o iterador for diferente do end, que vocês lembram que o end é o primeiro fora do container, certo? Então, quando ele for igual ao end, quer dizer que não é um elemento dentro do meu container. Aí você imprime asterisco it. Faz sentido? Faltou eu andar com o meu iterador. Mais. Ok? Como vocês podem ver, só tem um 1 ali. Mas, se eu quiser fazer um multiset, eu também posso. E aí agora ele vai ter dois 1s lá dentro.
ok? Tá. Mas o set tem muito mais coisas que dá pra você fazer com ele. E vamos falar da complexidade também, né? Quando você insere um elemento num set, a complexidade é log de n. Então não é constante inserir, é log. Mais lento que as outras coisas aí. Mas vamos abrir aqui. Não tem internet, vou falando mesmo. Dá pra fazer mais coisas com um set. Diga. No multiset você pode ter valores repetidos. Você pode ter um set dentro do set? Pode? Tá. O set, ele guarda os elementos de maneira ordenada. Então, se você faz o s.begin, ele vai ser o menor elemento dentro do seu conjunto. Então, dá para você fazer uma fila de... Você pede, qual é o menor? Aí você remove ele, agora você pega o próximo. Você pode inserir também, que nem Então, de novo, qual a utilidade de uma fila de prioridade quando você tem um set? Ela é mais rápida, tá? O que eu queria falar? Como que a gente pega o maior elemento de um set? Então, agora vocês já sabem responder isso. Joga o iterador pro final e subtrai 1. Exatamente. Oi? Se você quiser fazer uma fila de prioridade máxima, você tira ele e tá tudo bem. Tem outra coisa também que é bom comentar, que é o RBegin e o REnd. Isso é de reverso. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai imprimir do maior para o menor. Então, outra maneira de você pegar o maior elemento é pegar o RBegin e tacar o asterisco antes dele. Certo? A diferença do RBegin para o end é que quando você faz RBegin mais mais, você está voltando, né? Então, ele anda em sentido oposto. Tá. Tem coisas mais úteis aqui para set. Para remover um elemento, tá com erase e passa o elemento. Você pode passar um iterador também. Então, se eu quiser tirar o begin. Agora eu vou mostrar outra coisa também para vocês, que tá na hora já para escrever menos. Já explico. Tá. Primeiro tinha imprimido 7, 5, 2, 1, que era todos os elementos do maior para o menor. Depois eu removi o 5 e removi o menor. Então eu removi o 5 e o 1. Sobrou o 2 e o 7, certo? Isso aqui que eu fiz, ó, isso aqui vai funcionar para todo container da STL que tem begin e tem end. O que isso faz por trás é exatamente esse for aqui, que a gente tinha feito antes. Ele vai chamar o begin e aí vai todo elemento, até o iterador ser igual ao end, ele vai jogar para o for, certo? É só uma sintaxe menos poluída aí, tá bom? Oi? Array... Não funciona. Tá? Ok. Vou tirar isso aqui. Outras funções úteis do set é... eu quero saber se tem um elemento dentro do meu conjunto em tempo log. Se fosse um vector, você teria que iterar por todos os elementos do vector. Mas no set, você pode fazer s.count e aí 2, por exemplo. O 2 está lá dentro, então ele vai retornar 1. Certo? Mas se eu usar um elemento que não está lá dentro, ele vai retornar 0. Ok? Por que é count e não é tipo contains? Para ser a mesma interface do multiset. No multiset, como você pode ter mais de um elemento, o count pode retornar valores maiores do que 1, tá? Tá, mais coisas úteis.
Esse alto aqui, ó, gente, vou explicar. Isso é de C++11 e é só para eu não ter que escrever o tipo do iterador. Porque o tipo do iterador é assim, é o seu container, o tipo do seu container, dois pontos, iterator, tá? Aí como eu não quero escrever isso, põe alto e aí ele vai deduzir do valor na frente. Tá. Fazer uma coisa parecida com o count é chamar um find. Ele vai retornar um iterador para o elemento, se ele estiver lá dentro, ou ele vai retornar o iterador para o last, para o end, né? Se ele retornar o iterador para o end, então se for igual a s.end, não está dentro. Caso contrário, está dentro. Certo? Então o 3 não está dentro. Tá. Agora eu não quero achar só... Eu não quero só procurar um elemento. Eu quero procurar o primeiro elemento maior ou igual a algum valor. Então, como eu inseri 1, 2, 5, 7, se eu fizer qual é o maior elemento maior ou igual a 3, ele vai me retornar um iterador para o 5. Certo? Como você faz isso? Você faz s.lowerBound e aí 3. Se eu imprimir it aqui, ele vai imprimir 5. Ok? Tem o maior ou igual e também tem o primeiro elemento maior, estritamente maior. Então, se eu tacar 5, ele não vai me retornar um iterador para o 5, ele vai me retornar um iterador para o 7. Ok? Tá. Agora vamos para map. O 7 é uma árvore. Por trás, ele é implementado como uma árvore vermelho e preta. Não. Tipo, assim, é porque a implementação lá já está fixa, né? Então, uma coisa que dá para você fazer com árvore, se você guardar uma coisa a mais, é pedir, me dá o... me dá o késimo elemento. Me dá o késimo menor elemento do meu set. Se você tem uma árvore lá e você pode mudar a implementação, é muito fácil você permitir isso. Mas o set ele não permite isso porque ele ia gastar mais memória e não é sempre que você precisa disso. Então não dá para você pedir, me dá o késimo menor. Tá? Mas dá para você fazer isso com árvores. Tá. O que é um map? Um map, ele associa chave a valor. Então, aqui é o tipo da chave e o segundo é o tipo do valor. Então, para não ficar muito sem graça, vamos fazer int string aí. Então, você vai e finge que é um vetor. Colchete 3 é igual a oi. E aí M4 é igual a blá. E o que acontece se eu fizer M3 é igual a x? Vai sobrescrever, tá? Então aí dá para eu pedir, me dá o valor associado a 4. E aí ele vai te dar o valor associado a 4, que é blá. Se eu pedir um valor associado a uma coisa que não existe, que não está lá dentro, ele me retornou uma string vazia. Ele vai sempre te dar, tipo, se for uma string, vai ser uma string vazia. Se for um número, se os valores são números, vai te dar o 0, entendeu? Vai te dar o default daquele tipo. Mas isso é ruim. Quando você não sabe se o elemento lá dentro, você não tenta acessar ele assim, porque ele, além dele te retornar esse valor default, do tipo do valor, ele vai inserir esse elemento lá dentro. Então agora o 6 está associado à string vazia. Você tem um elemento a mais. Se eu imprimir m.size, vai dar 3 e não 2. Viu? Então, se você não tem certeza que o elemento está lá dentro e se você não quer desperdiçar memória, não pergunta desse jeito. Você vai fazer outra coisa. Vai fazer o quê? Você vai usar, por exemplo, o find. Assim como tem o find para
para set, tem o find para map. Você faz meu map.find 8. E aí ele vai te retornar ou m.end, se ele não tiver lá dentro, ou ele vai te retornar vai te retornar o iterador para o valor que está lá dentro, tá? Mas, detalhe, não é para o valor que está lá dentro, é para um par de valores. Por quê? Todo elemento que está dentro de um map, ele é chave e valor, certo? Então, se for um elemento que está lá dentro, lembra que iterador é tipo um ponteiro, certo? Então, para eu pegar realmente o valor, eu tenho que usar o asterisco. E aí, para pegar a chave, você usa first. E para pegar o valor, você usa second. Esse par de valores, eu vou falar dele mais pra frente, ele está dentro da parte de utilidades da STL. Viu? A chave é 3, o valor é x, beleza? Isso pode ser, de novo, qualquer coisa, desde que você saiba comparar essa coisa. Ah, isso é menor do que aquilo. Então a chave pode ser uma string, o valor pode ser um map de int para vector de string. Dá pra você fazer o que você quiser aqui, tá? Lógico que, né, vai ficar mais lento. Mas beleza. Assim como o set também tem lower bound e upper bound, ou seja, ele vai te retornar um iterador pro primeiro par que a chave é maior ou igual no lower bound, ou então pro primeiro par que a chave é estritamente maior pro upper bound. Também dá pra fazer count, ele vai te retornar 0 ou 1, se está lá dentro ou não. Eu acho que é isso. Certo? O map é um set que tem um valor associado. Só isso. Tá. Aproveitar que a gente está falando de par, vamos falar de par e tupla. Diga. Sim, só que o dicionário do Python ele é feito com hash table. Esse map aí ele é feito com uma árvore vermelho e preto também, tá? Então a complexidade para acessar ele é log. No Python a complexidade é constante, tá? Ó, tem uma coisa. A partir de C++11 dá para você fazer uma hash table também. Você coloca isso aí, ó, unordered underline, tá? Só que aí agora você não tem lower bound, não tem upper bound, né? Porque ele não está ordenado, então não tem como você achar o primeiro maior ou igual de uma maneira eficiente. Aí por trás disso aqui é uma hash table que nem no Python, tá? Também tem isso para set. E aí mesma coisa. Você só consegue inserir e perguntar se está lá dentro. Não dá para achar, não dá para fazer lower bound e upper bound, beleza? Aí quando você usa NORD, a complexidade diminui, né? Vai ser odd 1 médio e não log n pior caso. Tá. Falar de pair e tupla. O que é um pair? É um par. E aí você coloca o tipo do primeiro e o tipo do segundo. Int, string, p. E aí você pode inicializar com 2 e oi. E aí você pede, p.first, p.second, e ele vai te dar isso. Uma coisa útil do pair é que ele faz o comparador de menor dele é que nem string. Se os dois primeiros forem iguais, ele vai para o second. E aí quem for menor vai ser menor. Mas se o primeiro já for diferente, o menor vai ser menor, tá? Então se eu fizer aqui um pair de int string também, q, e for 2, p. Se eu perguntar, o q é menor que o p, vai dar no. Porque o first é igual, mas o second, o p vem depois do o, certo? Mas se aqui fosse 1, ele ia dar verdadeiro, tá? E tem a generalização de pair, que chama tupla. Tupla você pode pôr quantos elementos você quiser.
Então, eu quero um inteiro, inteiro, uma string e um double. Beleza? Você pode fazer isso. 3.14. Você pode fazer isso. Só que como você acessa, né? Não tem first, second, third, sei lá. Você pode acessar de duas maneiras. Ou você faz get e aí o índice e passa a tupla, tá? E aí ele vai te dar o XD. Ou você pode como que desconstruir a tupla. Então se eu quiser, eu quero que vou definir um int A, um int B, uma string S e um double P. Aí você chama tie, e aí você passa na ordem A, B, S, P é igual a T1. Aí agora o A vai ser o primeiro elemento, o B vai ser o segundo elemento e assim por diante. Ok? Ou não. O que eu fiz errado? Que? Alguém me ajuda? Que estranho. Eu usei a mesma variável lá em cima e aqui embaixo. Tá. Certo? O A é o primeiro elemento, o B é o segundo elemento. Se você não quiser tirar todos também, você pode vir aqui e escrever ignore. Aí você não precisa declarar variáveis para isso. E fica tudo bem, beleza? Mas você tem que passar exatamente para o tie, exatamente o mesmo número de parâmetros quanto o tamanho da sua tupla. Senão não vai nem compilar. Vai dar erro na hora da compilação. Aí agora entra... Por que eu tinha explicado o priority kill, você inserir os elementos com menos? Às vezes você quer ordenar, sei lá, várias tuplas com 3 elementos cada, e você quer que... Primeiro você compara menor, né? O primeiro elemento dessa tupla é menor que o primeiro elemento dessa tupla. Aí se for igual, você vai para o segundo. Só que o segundo, você não quer que seja esse menor do que esse, quer que seja esse maior do que esse, para ordenar inversamente. Então você insere na segunda posição da tupla todos os valores com menos, certo? Mas isso serve para qualquer posição da tupla, ou para o pair também, porque às vezes vai ter problema que você quer ordenar primeiro pelo primeiro valor do pair, e aí segundo decrescentemente pelo segundo valor do pair. Aí, em vez de você quebrar a cabeça como fazer isso, você está com menos no second e acabou. Beleza? Tá. Vocês aprenderam sort? O sort da STL? Vocês lembram que passava begin e end, né? Ou vocês não ordenaram vector? Ordenou? Tá. Agora entra todo que é para o sort funcionar para vector, o sort vai funcionar para deck, o sort vai funcionar... O que mais? Não sei se tem mais coisa que dá para ordenar. É isso. E também funciona se você tiver um vetorzão na memória, tá? Você tem esse menino aqui. 4, 3, 2, 1, 5. Você pode passar... Lembra que eu tinha falado que o iterador ele finge ser um ponteiro? Então, todos os algoritmos da STL vão funcionar tanto para iteradores quanto para ponteiros normais de C. Então, você pode passar o A, porque o A é um ponteiro, e agora eu quero um ponteiro para o primeiro elemento que não está na lista. Então, tem que somar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Certo? Esse seria o equivalente do end para uma array normal. E aí ele vai imprimir.
vai estar ordenado. Certo? Se fosse um vector, mesma coisa. Só que agora você pode passar v.begin e v.end, mas lembra que você pode somar no iterador também? Então você pode fazer v.begin mais v.size, ou 4. Isso vai ser um iterador para o primeiro fora. Se eu quiser ordenar só os dois primeiros elementos do vetor, v.begin e v.begin mais 2. Beleza? Dá para fazer o que você quiser com iteradores. Se eu quiser ordenar decrescentemente, alguma ideia? Oi? Então, eu poderia passar todos os números para negativo, ordenar e depois voltar, mas eu quero mais fácil do que isso. Eu vou escrever 2 caracteres. Oi? Sabe? RBegin e o REnd. Ele vai ordenar decrescentemente agora. Certo? Tranquilo? Tá. Outra coisa útil é inverter todos os elementos. Você passa o iterador para o início, o iterador para o final, ele vai inverter, certo? Achar o maior elemento e o menor elemento. Você chama max element e de novo passa o seu range. v.begin e v.end. Vai te retornar um iterador. Então para acessar o elemento você faz asterisco it. Também tem o min element. Também tem o count genérico, se eu quiser contar o número de 2 em um vetor. v.begin, v.end, 2. Ok? Tá. Agora, outras coisas. Tá. Assim como o set, o map tem lower bound, você também pode fazer lower bound e upper bound de vetores, ou de qualquer coisa que tenha iteradores. Como você faz isso? Só tem que estar ordenado. Então você tem lá um vetor 4, 6, 8. Você pode fazer você faz lower bound, begin, end e aí 3, por exemplo. Vai me retornar um iterador para o 4. Se eu fizer upper bound de 4, vai me retornar é a da busca binária, mais a complexidade de você andar no iterador. Então, se você chamar lower bound com iterador de 7, como um set é uma árvore, a complexidade de você fazer iterador mais 1 é log. É log de n. Então vai ficar ruim. Não é isso. Vai ficar pior. Para o lower bound ser a complexidade da busca binária, você tem que ter uma coisa que chama de acesso aleatório. Ou seja, pegar o iésimo elemento em odd 1. Isso só quem tem é o vector e o deck, certo? Então o lower bound assim só vai ficar bom para o vector e para o deck. Para o set e para o map é melhor você chamar o método lower bound do set e o método lower bound do map, que vai ficar log de n em vez de muito ruim, tá bom? Tá. Tem lower bound e upper bound para set, também funciona para array normalmente. E também tem, se eu quiser excluir o segundo e o terceiro elemento. Então tem que passar um iterador para o segundo elemento e um iterador para o primeiro elemento que eu não quero excluir, que é o quarto elemento. Então, v.begin mais 3, certo? Isso vai excluir o 4 e o 6. E por que eu estou ensinando vocês a excluir coisas?
Vocês lembram de um problema que teve em alguma lista aí que era para tirar elementos repetidos de um vetor? Alguém lembra disso? Ninguém lembra? Tá. Tem um jeito muito fácil de fazer isso usando a STL, que é assim, você tem um vetor lá, chama unique. Ele vai fazer alguma bagunça com esse vetor aí. Só que para você chamar ela, o vetor tem que estar ordenado. Então, quando você tem um vetor e você quer tirar essas repetições, você primeiro ordena o vetor. E agora eu vou chamar o unique aqui e eu vou imprimir o vetor para a gente ver o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu com ele. Ficou uma bagunça, né? Sumiu um 1, tem um 6 a mais, mas ele também retorna um iterador. O que o unique faz é um algoritmo bem simples, dado que está ordenado o vetor, que é tipo, você vai andando pelo vetor, e aí você vai tipo, pensa que você tem dois vetores. Se você... Eu não vou explicar isso. Ele vai deixar todos os elementos únicos no início, e aí elemento repetido ele vai pulando. E para ver se um elemento é repetido, é só ele ver o último elemento que ele falou, não, esse não é repetido. Se for igual, ele só pula, vai para o próximo. Se for diferente, ele insere. Então ele salva a última posição do vetor e vai fazendo essas trocas. Por isso que apareceu um 6 a mais ali, e por isso que sumiu um, entendeu? Só que o que ele retorna? Ele retorna um iterador para o primeiro elemento não único do vetor. Então ele vai retornar um iterador para esse 6. Então agora que a gente sabe excluir elementos e a gente tem um vetor, um iterador para o primeiro elemento não único, é só a gente fazer um u.erase it, que é o primeiro elemento não único, e o .end. Então agora todo mundo dentro do meu vetor é único. Vai. 22. Tá? Esse aqui é o segundo vetor. Última coisa, eu juro... Ah, diga. Eu misturei os dois aqui. Antes de C++11, para você pegar o iterador para o início e para o final, você tinha que fazer container.begin, container.end. A partir de C++11 tem essas funções begin e end, que não são membros do container, e que tudo que ele faz é chamar o membro do container e pedir o begin, entendeu? Então, por que ela existe? Não sei. Mas geralmente eu escrevo assim, tá? Que nem eu fiz no sort aqui. Mas é a mesma coisa. Begin u é igual ao ponto begin, tá? Tá, agora a última coisa, eu prometo. É uma coisa muito útil quando vocês precisarem, que é achar todas as permutações de um vetor. Vocês sabem fazer um algoritmo rápido para isso? É chato, eu digo para vocês. Então, por ser chato, a STL já faz pra gente. Então, dado um vetor ali, o que ela faz, tem essa função aqui, next permutation, que você passa de novo iteradores. Lembra que todo algoritmo da STL vai usar iterador. E vamos ver o que aconteceu com o vetor. Ó, ficou 41283. Essa é a próxima, é a menor permutação lexicográfica maior
do que 4, 1, 2, 3, 8. Entendeu? Então o que ele faz, Então, valeu. Então o que ele faz é andar o vetor para a próxima permutação, só que para a menor delas, que é maior, entendeu? Então você vai andando de permutação em permutação. Então se eu quiser olhar todas as permutações do vetor, o que eu tenho que fazer é começar pela primeira. A primeira permutação lexicográfica é o vetor ordenado, certo? Então você dá um sort no vetor, aí você usa o vetor, chama next permutation. Usa o vetor, chama next permutation. E o que ela retorna? Ela retorna verdadeiro se ela mudou o vetor e falso se ela não mudou o vetor. Quando que ela não vai mudar o vetor? Se você já está na maior permutação lexicográfica, ou seja, o vetor ordenado decrescentemente. Tá? Tem problemas na maratona que vocês vão precisar tipo, iterar por todas as permutações. Se for codar um algoritmo para isso, você vai perder tempo e quem sabe o next permutation vai passar na sua frente. Tá? Então, lembrem disso, que isso existe. Também tem prev permutation, mas faz a mesma coisa. Ele muda o V. Ele muda o V. Ele muda o vetor que você passou para ele. Tá? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Tipo, dá para fazer isso na STL? Dá para... Não sei. Outra coisa, você já passou soma acumulada? Vocês são troll. Oi? Mas... Oi? Entendi. Pode passar agora então? Porque precisa. Tá. Então agora para o quadro. Tá. Nenhuma dúvida de STL? Cansativo, né? Muita coisa. Mas, então, de vez em quando, entrem no CPP Reference lá, aí pesquisa CPP Reference algoritmos. Aí você vai ver todos os algoritmos que tem, porque tem muito mais. Eu passei, tipo, 1/5, que eu acho que são os mais úteis para maratona. Mas tem vários outros lá, é interessante, pode te ajudar rápido que o seu inimigo mortal, se vocês tiverem um. Mas tá. Tá, vou passar um problema pra vocês aqui, ó. Você tem um vetor A, então você tem lá A1, A2, A3, A4, blá blá, AN. E aí você tem que responder algumas carries, do tipo, ele vai te dar um L, um R, você precisa imprimir o somatório de AI para ir de L até R. Como é que faz isso? Sem usar forzão. Porque, por exemplo, você vai ter um vetor de tamanho 10⁵ e aí você vai ter 10⁵ carries. Então, se cada carry fizer um for, vai ter O de N mais esse O de N aqui, vezes O de N. Mas enfim, O de N ao quadrado. Isso não funciona. Tá? Vai dar TL. Alguma ideia? O nome da ideia é soma acumulada. Ninguém? Ninguém quer tentar? Você faz o que ele falou ali agora para todo mundo. Você vai fazer um outro vetor que vai ser um S1,
que é igual a A1, aí um S2, que é igual a 1 mais A2, aí um S3, que é igual a S3 mais A3 também. Você não precisa sair somando tudo, né? Você pode... O S de I vai ser o S de I menos 1 mais o AI, certo? Aí tendo esse vetor, para responder isso aqui, você vai fazer S de R menos S de L menos 1. Porque aqui tem todo mundo menos 1. E só toma cuidado com isso aqui. Se você fizer o vetor zero based, você pode acessar o menos 1, né? Aí vai dar runtime error. Mas tá. Tem esse tipo de soma acumulada, que é quando você quer fazer carries. Mas vamos mudar o problema um pouco. Você tem um vetor, de novo, A1, A2, A3, blá blá blá. E esse vai ter N carries D. E você quer fazer é um... Se I tiver entre o L e o R, você quer fazer A de I mais igual a D. Como faz isso? A ideia vai ser assim, ó. Imagina que você pode todos os updates. No final você precisa imprimir o vetor, tá? O vetor final, depois de todas essas mudanças. Não precisa imprimir para cada carry, para cada update. O valor final de um elemento AI vai ser o quê? Vai ser o AI inicial mais de algumas um J. Como é que eu explico isso fácil? Tá. Eu vou explicar visualmente. Mas você tem o seu vetor aqui e você tem alguns updates assim, ó. Pá, 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 pá. No final, sendo somado pelo D1 dessa carry, pelo D2 dessa, pelo D3 dessa, né? Mas não pelo D4 dessa. Faz sentido? Toda carry aqui saiu nesses elementos do vetor. D nos elementos desse vetor, mais D no elemento desse vetor. Todas essas somaram algum D nesse elemento, certo? Tá fazendo sentido? Tá? Tá? Não? O que não tá claro? Que parte? Posso repetir. O problema é assim, ele te dá um vetor A inicialmente, e aí ele vai te dar vários updates, do tipo, soma D em todos os elementos de L a R. Tá? Tá. Aí, o que eu tô falando é, se veio esse update aqui, para atualizar todo mundo aqui por D1, mas todo mundo aqui por D2, mas todo mundo aqui por D3.
O valor que mudou aqui vai ser D1 mais D2 mais D3. O valor final desse elemento vai ser o dele mais o D dessas carry. Só D1 mais D2. Se fosse aqui, o D1 saiu, vai ser D2 mais D4. Não parece, tipo, uma soma acumulada? Então, o que você faz é, cria um novo vetor. Um vetor aqui, sei lá. E aí, na posição L de algum update, você coloca lá o D1 dele. Aqui agora nessa posição aqui, você coloca o D2. Nessa posição aqui, incrementa. Que agora um elemento nessa posição aqui vai ser a soma acumulada disso. E a gente sabe fazer soma acumulada. Só que aí qual é o problema, né? Quando a gente D1 mais D2 mais D3. Mas a partir do momento que a gente andar mais um, a gente vai somar só D1 mais D2. Então a gente tem que subtrair D3 a partir daqui, né? Então na posição R mais 1 dessa carry, você coloca menos D3. Aí o somatório dos Ds que incluem... Tem sentido? É isso. Agora tem uns problemas aí pra vocês resolverem. Não sei onde.